saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, que coisa boa! Chegou o fim de semana, é momento de estarmos juntos para a gente falar de saúde, falar de muitos temas importantes para nossa saúde. E olha, gente, no programa de hoje vamos falar de 2 problemas de saúde que ainda é tabu e atingem muitos homens brasileiros: a impotência sexual e a ejaculação precoce. Tem dúvidas sobre esses assuntos? Então não perde o programa de hoje, porque um especialista vai nos ajudar a entender melhor esses problemas. Vamos falar também de economia doméstica. Você sabe como armazenar de forma correta frutas, legumes e hortaliças na geladeira? Uma nutricionista vai dar dicas importantes para a sua saúde. Você não pode perder. E mais, tem estreia no programa de hoje. É o quadro Saúde em Dia, que vai trazer para você dicas e orientações de vários especialistas para melhorar ainda mais a sua qualidade de vida. Tudo isso feito com muito carinho para você que está comigo aqui no programa Saúde Você. Seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Você. Que bom que estamos juntos em mais uma manhã gostosa de final de semana, falando de tantos temas importantes, conversando inclusive sobre temas delicados que nós vamos falar hoje, sobre temas que são considerados tabus ainda na nossa sociedade, mas que precisamos encará-los, e é tão bom quando podemos fazer isso de maneira leve. O programa Saúde e Você dá essa oportunidade para podermos estreitar esse laço, de nos aproximarmos também de assuntos que às vezes parecem tão distantes da nossa realidade. Não, a gente traz para perto e aprende que conversando, que buscando entender as situações, a gente consegue lidar melhor com os problemas quando eles aparecem na nossa vida, não é mesmo? Vamos deixar de conversa, já falei demais, vamos agora direto para a nossa matéria. Vamos começar o programa de hoje falando de economia doméstica. Claro, também de saúde, né? Você sabe como conservar frutas, legumes e hortaliças por mais tempo na geladeira? Muitas vezes surgem dúvidas: o que é que a gente pode colocar na porta, o que é que não pode, o que é que pode botar na frente, o que é que bota atrás. Mas a gente vai te ajudar hoje nessa organização. Conversamos com uma nutricionista que vai dar algumas orientações que são bastante importantes e funcionais para o dia a dia. Veja aí. A gente sabe que está tudo muito caro e na hora da feira a gente pesquisa bem para economizar. E uma das formas de poupar dinheiro é fazendo com que frutas, verduras e legumes durem mais. Por isso que a gente veio conversar com a nutricionista Maraísa Cavalcante para explicar para a gente o que é que a gente pode fazer para que tudo isso dure. Mas primeiro vamos começar com a higienização, né? Chegamos da feira, o que é que a gente tem que fazer com todos esses alimentos? A higienização é o ponto-chave, né? Você separa tudo, às vezes eu uso até aquele gavetão das verduras, coloco tudo junto com água e a solução lá dentro. Essa solução pode ser o hipoclorito ou mesmo água sanitária. Na água sanitária você vai observar o rótulo e vai ver se ela pode ser usada em frutas e verduras e a quantidade que o fabricante está indicando. Às vezes é 1 colher por litro, às vezes 2 colheres de sopa por litro, vai variar um pouquinho. Então tem que higienizar, deixa de molho 10 a 15 minutos, depois seca bem ao natural e depois, se ainda ficar molhadinho, passa um paninho limpo para deixar bem enxuto. É um processo demorado, mas que vale a pena, né? Aqui a gente está vendo todas as frutas juntas na fruteira, geralmente a gente faz isso em casa. É correto? Isso vai variar também do seu consumo, né? Se você vai demorar para consumir, não é interessante que deixem algumas frutas juntas, como por exemplo a banana, o abacate, que elas liberam o etileno e vai amadurecer mais rápido as outras frutas também, né? Então, a banana, o que é que eu faço? Às vezes eu ainda coloco esse papelzinho filme bem aqui no talo,
da banana, que é para deixar ela mais tempo conservada. E também não ficar cheio daqueles bichinhos, né? Ou então você pode tirar banana por banana, envolver tanto no papel filme ou no papel alumínio, vai também demorar mais tempo e vai conservar bem. Pois é, e aí eu nem tinha o hábito de lavar abacaxi e banana, já estou repensando, né? Agora vamos para as verduras, legumes, aí sim a gente já higieniza para colocar tudo na geladeira. A cenoura, até para a gente tirar essa pelezinha, essa casca, o ideal é que tudo isso esteja lavado. Com certeza, deixa bem higienizado. Você pode guardar a cenoura na geladeira, né? Num saquinho plástico, esse saquinho que a gente compra na feira. E a gente vai fazer o seguinte procedimento, que eu já deixei até as laranjas aqui, né? Às vezes eu gosto de deixar a laranja na geladeira, porque dependendo do tempo que vai, pode ser que fora ela acabe se perdendo. Aí o que é que a gente faz nesse saquinho? A gente deixa ele bem furadinho, olha, para que o ar ele consiga fazer essa troca de ar dentro do saquinho e não ficar assim, que às vezes a gente guarda, aí quando vai ver, tá bem molhado dentro, né? Então aí vai fazer com que tanto a laranja, cenoura se estrague mais rapidamente. Então deixa o saquinho furadinho para facilitar essa entrada de ar. E aí a gente tá vendo aqui coentro, folha, dá um trabalho. E aí, como é que a gente faz? Higienização também da mesma forma que a gente falou. O coentro eu também faço a higienização ou com água sanitária ou mesmo com vinagre. Limpo aquela parte da raiz, ó, deixa limpinho. E daí você pode colocar o coentro ele num potinho de vidro e colocar dessa forma lindamente na sua geladeira, se você vai demorar mais a usar. Ou você deixa fora se você não demora tanto para utilizar o coentro, ou então você congela, né? Também pode deixar ele todo picadinho e congelado. As folhas como a alface, a gente tem que ter muito cuidado porque elas se estragam muito fácil, né? Então faz esse processo de higienização e deixa muito seco, muito sequinha, porque aquela água tanto vai murchar a folha do alface como ela vai apodrecer mais rápido, né? Tanto que eu ainda uso essa centrífugazinha manual, que é muito simples e fácil da gente achar em lojas, e daí pra gente poder retirar também a água ainda mais do alface. Olha, a gente deixa ele bem disposto, pouco, né? Não vai colocar tudo de uma vez. E daí a gente fecha e é só girar. E aí a gente vai perceber que eu já enxuguei, deixei bem chutinho, mas a gente ainda percebe, né, Thaisa, que fica bem molhadinho por fora. Então ainda tinha água nesse alface, então ele ia estragar mais rápido, né? Não ia... E é só para secar, mas e para guardar? Daí a gente vai guardar, vai tirar as folhinhas e a gente guarda sempre. Olha, eu sempre faço camadinhas, né? Uma camadinha de papel para deixar mais sequinho. E daí a gente vai colocando nossas folhinhas de alface. E aí, dessa forma, ele dura bastante tempo na geladeira, sem estar estragando, né? E será que dá para passar de uma semana para outra sem problema? Se fizer a higienização certinha, consegue. Mais de uma semana até. Então, tudo isso dá para ir para a geladeira, até as frutas? Até as frutas, né? A fruta mais madura a gente coloca na geladeira, a fruta verde a gente deixa fora, né? Outro ponto interessante também é que a gente não pode deixar perto das frutas o alho e a cebola, para que também eles não amadureçam essas frutas mais rapidamente, né? Então a gente guarda eles dois juntinhos, pode ser fora, em um local arejado, né? Ou você também pode picar a cebola todinha e deixar ela congelada, que ela vai durar também 6 meses no seu congelador. Vamos falar agora de 2 assuntos que preocupam muito o público masculino. Eu estou falando de impotência sexual e ejaculação precoce. Como identificá-los e quais as formas de tratamento? Pois é, a nossa equipe conversou com um urologista que vai tirar dúvidas importantes do público masculino e que a gente precisa realmente encarar essa situação de frente e saber
que elas podem sim, né, serem resolvidas, ser bem resolvidas e trazer mais qualidade de vida para esse homem. Veja aí. Você sabia que 15% da população masculina sofre de ejaculação precoce? E a partir dos 40 anos, 10% dos homens sofrem de impotência sexual. Existe cura para isso? Como identificar esses problemas e como é o tratamento? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o urologista Rafael Mourato, que está aqui ao nosso lado. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Muito obrigado. É um prazer abrir nosso consultório aqui e trazer informação para a população da Paraíba. Vamos começar então, para chegar até esses problemas que eu citei aqui. O que é a impotência sexual? A impotência é quando o homem tem a incapacidade de manter uma ereção que possibilite-o de ter uma relação sexual satisfatória, seja para ele ou para a parceira. E as causas disso? Tem causas definidas? Sem dúvida. Existem várias situações que têm relação com a impotência sexual. Entre elas, a gente pode citar o tabagismo, que é você que fuma em casa, sem dúvida, você tem muito mais chance de ter impotência sexual. O diabetes, que é uma doença muito comum. Então, todos os diabéticos, eles começam a ter impotência mais cedo que os homens, de modo geral. Causas psicológicas como depressão e ansiedade. Além disso, o sedentarismo e obesidade também são causas que devem ser lembradas. Então pega muita gente sofre disso hoje, né, doutor? Sem dúvida, e é muito mais comum do que todos pensam. Inclusive, se você em casa tem vivido isso, saiba que você não está sozinho. Você já percebeu que muita gente sofre com isso e é um momento talvez de você precisar de procurar ajuda. E como é que o senhor diagnostica isso? O paciente em si, ele já sente, né? Já chega com a história, né? Já chega com o histórico. Quando chega aqui, aí o senhor vai identificar se realmente é ou não é impotência, né? Sem dúvida. E algumas situações nos trazem informações importantes. Por exemplo, é muito comum que todo homem tenha ereções matinais, ou seja, que o homem de manhã, ao acordar-se, ele tem ereção. A perda dessa ereção matinal é uma das situações que nos chama a atenção. A impossibilidade de ter uma ereção ou a perda da ereção durante o ato também é uma outra situação que chama a nossa atenção, e a própria insatisfação, como eu já falei, essa insatisfação de ter uma relação, uma ereção que possibilite a relação. Às vezes ele teme até ter uma relação com uma pessoa já por causa desse problema, né? Sem dúvida, isso vai gerando outros problemas, porque essa insegurança que o homem traz gera uma ansiedade que vai dificultando com que ele tenha relacionamentos mais profundos, que pode gerar tristeza e acarretar problemas até depressivos. Então, é uma bola de neve ali que pode surgir se o problema não é enfrentado de forma inicial e rápida. Agora, vamos para o tratamento. Como é feito o tratamento da impotência sexual? Existem, em homens, né? Porque sem dúvida, falando aqui de homens. Sem dúvida. E a impotência sexual existem várias formas de tratamento. É muito importante que você procure o seu médico, porque existem hoje na internet, nos e-mails, se aproveitam de que as pessoas têm vergonha de falar sobre o assunto e utilizam dessa forma para aplicar golpes e usarem medicações que não funcionam. Então, dentre as possibilidades de tratamento, existem desde comprimidos, injeções, isso mesmo, injeções que a gente aplica ali. E sim, é possível ter cura, tratamento e até situações mais extremas, mas que também são curativas, onde é necessário o implante cirúrgico de uma prótese peniana. Então, essa prótese peniana, em último caso, ela pode ser utilizada e, sem dúvida, ela pode fazer com que o homem volte a ter uma vida sexual ativa, normal, feliz, satisfazer a si próprio e a sua parceira. Nesse caso aí, doutor, é o extremo, é o caso extremo, né? A implantação da prótese? Isso, apesar de ser o último passo, ele é bem mais comum do que o que a gente pensa, sabia? É muito comum que homens realizem, sim, cirurgias de implante de prótese, sejam homens diabéticos, homens que já tentaram outras terapias e não funcionaram, homens que passaram por cirurgias na região da bacia e devido a esse tipo de cirurgias, por câncer, por exemplo, eles passaram a ter um quadro de disfunção erétil ou impotência sexual, eles querem voltar a ter uma vida sexual ativa e isso é possível com o implante da prótese, é muito natural. Mas, doutor, a gente está falando de impotência sexual, eu dei um índice no final que 10% da impotência sexual começa a atingir os homens a partir dos 40 anos. Por que a partir dos 40? A partir dos 40 anos existem uma série de situações, desde as baixas hormonais que se iniciam ali após os 35 anos, até hoje em dia os problemas que são os problemas da nossa sociedade.
o estresse, a alimentação ruim, com excesso de comidas processadas, o excesso de açúcares tem elevado o número de pacientes diabéticos e, sem dúvida, esse número de pacientes com impotência sexual ou disfunção erétil, eles têm atingido pessoas cada vez mais jovens. Naturalmente, esse número aumenta mesmo com a idade. Então, as pessoas que têm 50 anos têm um índice maior, 60 anos têm um índice maior e assim sucessivamente. E o senhor, nesse caso aí da impotência, indica, por exemplo, existem muitos medicamentos, né? Muita propaganda de cremes, de outras coisas mais, até do hormônio do homem. Funciona isso? Cada caso deve ser individualizado, porque esses tratamentos, seja ele hormonal, tratamentos tópicos com cremes, eles podem sim funcionar. Mas é importante quem está em casa entender que não existe uma receita de bolo ali, algo que você faça todos os dias e que vai funcionar. Cada pessoa vai ter as suas demandas próprias, começou a ter a impotência numa situação própria e particular, que pode ter a ver com a sua vida sentimental, pode ter a ver com a vida emocional ou com a saúde física. E essa individualização que vai dar para aquele indivíduo o tratamento correto, adequado e que vai funcionar. Esses medicamentos, a exemplo de Viagra e outras marcas mais, pode causar problema para quem, por exemplo, tem pressão alta, sofre de algum tipo de doença do coração? Essa pergunta é muito comum, sim. Os pacientes que usam uma medicação chamada nitrato, e aqueles que estão em casa nos ouvindo sabem do que eu estou falando, eles não devem fazer uso dessas medicações. Para todos os outros, não existe um grande problema. Se criou um certo mito ao redor dessas medicações, como os Viagras, as pílulas azulzinhas e etc., porque relacionada a infarto, se tem infarto, se não tem, você sabe muito bem disso, muitos homens têm medo disso. Na verdade, o que causa esse problema não é o uso da medicação, e sim um indivíduo que já tinha um coração fraco por outras doenças, que para ela subir um lance de escada ou fazer uma leve carreirinha ali já seria muito forçar para o coração. Ela toma um medicamento, tem uma ereção e vai ter uma relação que, se você parar para pensar, é um esforço físico tão grande quanto qualquer um desses outros que eu citei, que ela não deveria fazer. E aí é onde está o risco. Então, nos nossos pacientes que precisam usar, a gente sempre avalia se a questão cardiológica dele, cardíaco, tiver tudo ok, não tem por que não usar. Agora vamos para a questão da ejaculação precoce, né? Que a gente conversando aqui antes da entrevista, ele disse que já teve pessoas que ele conheceu que tem 20 segundos, né? Sem dúvida. E existe até um mito aí na internet que as mulheres brincam com os homens, diz que existe hoje o homem story, né? Que é 15 segundos. Que o story né? dura 15 segundos. O story do Instagram é 15 segundos. Sim. É verdade isso, doutor? Sem dúvida. A ejaculação precoce, na grande maioria das vezes, ela está relacionada a um gatilho que pode ter sido o início da vida sexual daquele jovem, pressões que ele tenha sofrido ao longo da vida, ou mesmo, é muito comum a gente observar isso em homens que durante alguma fase da vida consumiram muito conteúdo pornográfico. Então, influencia, Sem dúvida, influencia. Então, quando a gente se propõe a tratar a ejaculação precoce, não é um remedinho, uma pílula mágica que você vai dar ali e vai melhorar a vida daquela pessoa. A medicação faz parte, mas identificar onde começou e, mais do que isso, se distanciar entender que o momento que se vive hoje é diferente daquele momento onde começou. O apoio da parceira, namorado, quem seja, também ajuda bastante com algumas técnicas, exercícios que a gente ensina para que o homem volte a ter o controle sobre a própria ejaculação. E eles procuram muito com esse problema? Muito. Os urologistas? Muito, e também aqui, hoje foi essencial que você trouxe 2 temas que são tabus, e é importante a gente entrar na casa das pessoas e dizer que quem está nos ouvindo, se teve esse problema, procure ajuda, procure um urologista. Aqui em João Pessoa nós somos muito bem servidos de excelentes urologistas, então existe sim tratamento, cura. O problema é que a grande maioria demora muito tempo até procurar, muitas vezes anos. Muitos anos. Muitas vezes é vergonha, né? Isso. Não vou não, eu sou homem, eu sou macho, chegar pro doutor dizendo que eu estou falhando, é feio, é isso que eles acham, né? Sem dúvida. Tem vergonha, não se sente confortável para falar sobre o tema, e isso é o que os afasta. Então é importante nos nossos consultórios nós criarmos um ambiente de acolhimento onde o homem se sinta seguro mesmo para falar sobre o que lhe aflige.
Pois é, gente, uma coisa que sempre falamos aqui no programa Saúde e Você é que não devemos nos acostumar com situações que não fazem parte do nosso equilíbrio. Se um homem está passando por essas situações, é importante que ele vença. Muito mais forte que o medo ou a vergonha é o prejuízo que a impotência sexual, né, que a disfunção erétil ou mesmo a ejaculação precoce vai trazer para a sua vida sexual. É importante, né, encararmos essa situação de frente e buscar ajuda. Você viu na matéria? Muitas das situações, elas podem ser resolvidas. Existem medicações, como a gente viu, medicações que são promissoras, que podem ajudar, terapias. Então, existe uma infinidade aí de artifícios prontos para te ajudar a superar essa situação. E é importante, né, que o casal também se ajude nesse tocante aí, né? Que o parceiro ajude a fazer com que essa pessoa consiga superar esse problema. É importante a união aí da esposa, enfim, do seu parceiro, da sua parceira, na hora de enfrentar esses problemas. Seja disfunção erétil, seja ejaculação precoce ou qualquer outro problema sexual, seja do homem, seja da mulher. É importante que os casais busquem trabalhar isso junto também. Não é deixar só a cargo de quem está sofrendo, não. Vamos se unir, vamos trabalhar junto, que trabalhando junto a gente consegue sim chegar aos melhores resultados. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho nós voltamos, conversando mais sobre a nossa saúde. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.